Aleluia. Uau. Todos se levantem, por favor. Todos de pé, por favor. Todos de pé, por favor. Amém. Que bênção tão especial. Vamos rezar juntos com fé e gratidão. Pai, muito obrigado por esta noite abençoada e tranquila e pela grande oportunidade que temos em Ti de aprender, crescer e compartilhar o Teu amor. Hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje quero compartilhar com vocês uma história muito importante. Queridos, amém. E essa história é a história do bom samaritano, uma parábola contada por Jesus que nos ensina sobre compaixão. Em Lucas capítulo 10, Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram de suas vestes, o feriram gravemente e se retiraram, deixando-o ali meio morto. E por acaso passou por ali um certo sacerdote por aquele caminho. Quando o viu, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, ao chegar àquele lugar, viu-o, e assim como o outro, também passou pelo outro lado, sem se deter ou se aproximar. Tudo bem? Mas um certo samaritano, que ia de viagem, chegou onde ele estava. Quando o viu, teve compaixão dele. E, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 agora? Na tua opinião, qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Amém. Então, é uma história simples. Havia um homem que estava em uma viagem curta. Uma vez eu estava em Israel. Em Israel, no Oriente Médio, existe uma estrada longa e sinuosa de Jerusalém a Jericó. Jerusalém a Jericó. E quando você está nessa estrada, ela passa por algumas rochas impressionantes. E é como uma estrada tranquila. Então, quando você conhece essa estrada, naqueles dias não havia estradas verdadeiras com carros, mas era uma estrada solitária e silenciosa por uma montanha rochosa. Uma vez eu estava em uma montanha rochosa, naquela área onde não havia estradas. E posso te dizer que seria realmente assustador, porque alguém pode, de repente, pular de uma das rochas e saltar em cima de você. E você ficaria chocado quando a pessoa pulasse ou se ela estivesse esperando por você. E quando você está andando na estrada, você acaba ficando realmente cansado, não é mesmo? Porque, afinal, quando você está indo para Jerusalém, certo, você sabe, é uma longa e constante subida. Então você fica cansado. De qualquer forma, esse homem estava andando na estrada e, de repente, algumas pessoas pularam das rochas e saltaram. E quando ele olhou, um estava parado exatamente aqui, outro estava parado ali e outro ainda estava parado ali. E o homem estava com sua bolsa levando todas as suas coisas e também o seu dinheiro.
e os ladrões começaram a espancá-lo. Eles deram tapas nele. Eles bateram nele. Depois, eles o chutaram com força, e quando ele caiu no chão, sua cabeça acabou batendo na pedra, porque nesses lugares todo o chão é realmente muito duro. É pedra, pedra e areia, nada além disso. E eles o espancaram de verdade. O rosto dele inteiro ficou completamente inchado. Um dos olhos dele não conseguia enxergar porque estava tão inchado que ficou fechado. E ele foi cortado. E a cabeça dele ficou maior porque bateram na cabeça dele. E o homem chorava: por favor, não me matem. Não me matem. Podem levar todas as minhas coisas. Mas eles continuaram batendo nele. E eles pegaram a camisa dele porque disseram que a camisa era muito bonita. Então eles seguraram a camisa dele e puxaram. E o homem caiu no chão de novo. Eles o chutaram. E quando agora estavam batendo nele e ele estava, no começo ele dizia Ajay, Ajay, mas depois ele parou de dizer Ajay, porque ele já estava de fato quase inconsciente. Então, quando terminaram, eles pegaram a bolsa dele e abriram para ver exatamente o que havia dentro. E viram os tesouros dele, o dinheiro dele e todas as suas coisas. Naquela época, eles não tinham telefones. Caso contrário, teriam procurado por telefones. Mas não havia telefone. Então, esse homem ficou lá quase morto. A Bíblia diz que o deixaram meio morto. Meio morto. Então, quando o homem estava deitado ali naquele instante, então, um sacerdote veio andando e o sacerdote vinha devagar. Quando o sacerdote chegou e viu o homem ali, a cabeça estava inchada, o olho estava fechado, havia sangue por toda parte. Assim que ele viu, olhou atentamente para as pedras. Sabe, uma vez eu estava escalando uma montanha naquela região e você percebe que qualquer pessoa pode pular de qualquer pedra e facilmente te cercar. Oh, sim. Porque há pessoas que ficam nessas rochas. Aquela é a casa deles. Sim, você não conhece o caminho, mas eles conhecem o caminho. Então, quando o padre viu, seu coração começou a bater. Ele disse que há mais ladrões aqui neste lugar e que eles também vão matá-lo. Porque o homem estava meio morto. Isso significa que ele estava quase morto. Então, quando o padre finalmente o viu, o homem começou a chorar. Quando o padre sempre diz, se eu parar agora, os ladrões também vão vir e pular em cima de mim. Então o homem disse, padre, pastor. Ele então respondeu, por favor, não me chame de pastor. Não me chame de pastor agora. Você está me chamando de pastor. Você quer me colocar em uma situação difícil para usar algum tipo de psicologia para me forçar a parar. Eu não posso parar agora. Eu tenho que seguir em frente. E o padre disse, é melhor que só uma pessoa esteja morta do que nós dois. Então ele decidiu andar. Então ele começou a andar. No começo ele estava andando devagar. Depois ele começou a andar mais rápido, mais rápido. E ele orou dizendo, Deus me perdoe, cure o homem. Eu oro, cure o homem. Cure ele. Ei! Então ele passou e seguiu o seu caminho. Então, o próximo, um levita. Um levita não era um sacerdote, mas era como um sacerdote.
Ele também estava usando suas vestes pastorais tradicionais, completas, com chapéus e tudo mais. Quando ele passou por ali, ele disse: "Ah, quando eu parar agora." Naquele momento, você podia ouvir claramente o homem respirar profundamente, em silêncio. Você sabe que o homem está morrendo? "Ah, pastor, pastor, por gentileza, me ajude." Ah, ó, ah, ó. Ah, o levita olhou para ele e disse: "Se eu parar agora, então." Então ele olhou ao redor e viu as pedras. Ele disse que as pessoas estão lá. Eles virão. Eles segurarão minha cruz, minha corrente, puxarão e me baterão. E antes que ele percebesse, eles me mataram. Eu também não posso lutar. Foi por isso que ele se tornou padre. Então, o levita decidiu rapidamente começar a correr. Ele começou a correr, correndo. Ele disse: "Não quero problemas. Minha mãe me disse que eu não deveria falar com as pessoas no caminho. Não fale com estranhos." Então eu disse: "Não vou falar com esse homem, ele é um estranho." Mamãe disse que eu não deveria falar com estranhos. Então ele começou a trotar. E ninguém sabia que o levita podia correr, mas naquele dia ele viu que estava correndo. Ele estava correndo e passou. Então, um samaritano. É por isso que a Bíblia o chama de bom samaritano. Você sabe o que era um samaritano? Um samaritano era alguém de quem as pessoas não gostavam. Veja, em todos os países há pessoas de quem as pessoas não gostam. Você sabia que em todos os países existem pessoas que não... Tribos. Esta tribo não gosta desta tribo. 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 Então, os samaritanos eram uma tribo da qual as pessoas não gostavam porque achavam que os samaritanos não eram judeus de verdade. Sim, você vê. Então, o samaritano veio e perguntou pelo samaritano quando viu o homem ali mesmo. Ele correu até ele. Ele disse: "Oh, então, oh." Desculpe, desculpe. Ele disse: "Qual é o seu nome?" Qual o seu nome? O homem disse. Ah, ah, ah. Qual o seu nome? O homem não conseguia falar. Não se preocupe, não fale, não fale, não fale. Então ele pegou água. Ele lavou o rosto. Levante-se e lave o sangue do rosto dele. Não se preocupe. Você ficará bem. Ok, você ficará bem. Então ele orou por ele. Mas enquanto isso, no passado, se o samaritano tivesse aparecido, ele nem gostaria que o samaritano o tocasse, porque eles não gostavam dos samaritanos. Às vezes, é a pessoa que você acha que não gosta que será a pessoa que vai te ajudar na vida. Então, o samaritano, ele percebeu que o samaritano não conseguia andar. Então ele segurou o samaritano. Onde está aquele menininho que estava carregando o outro menininho? Onde ele está? Onde está o cara forte que estava carregando o menino pequeno? Eu preciso dele. Preciso de um cara forte. Aham. Venha e carregue alguém para mim. Venha e carregue o idoso que estava atormentando você. Aham, carregue-o. Você consegue carregar esse cara? Você pode carregá-lo. Carregue-o. Sim, então o bom samaritano carregou com cuidado. Ele cuidadosamente carregou o homem ferido. O bom samaritano carregou o homem. Ele era forte, muito forte. Então o bom samaritano o carregava. E ele estava segurando, veja bem. E então ele tinha um burro. Ele foi e o colocou no jumento. E então continuou carregando-o, e o homem estava chorando claramente.
E ele chamava sua mãe de mamãe, 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 porque ele achava naquele momento difícil que ia morrer mamãe, 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 por favor, mamãe. E então ele o levou para o hospital. Uau! Mas antes de levá-lo ao hospital, ele ainda tomou 2 drinks calmamente. Ele tinha 2 coisas, óleo e vinho. Coloque-o no chão. Abata o homem que era. Coloque-o no chão. Olha. Ó. Agora ele trouxe óleo e vinho. Vá e pegue óleo para usar, por favor. Ele derramou óleo e vinho. Ele trouxe óleo e vinho. Ele disse, venha até aqui, por favor, abra a boca. Agora abra sua boca. Seja gentil. Despeje o vinho, por gentileza. Mas ele lhe derramou o óleo. Amém. Não, este é o vinho. Ele lhe deu vinho para beber. Porque vinho é como álcool. Isso torna você mais forte. Depois ele passou óleo nele para massagear suavemente. Massageie-o com cuidado. Massageie-o. Massageie. Uau. Ele estava massageando lentamente. O homem estava massageando-o cuidadosamente com o óleo aromático. E então, dê-lhe um pouco de vinho para beber. Mais vinho para beber. Mais vinho. Mais vinho para beber. E depois óleo para massagear. Óleo e vinho. Toda vez é azeite e vinho. Massageando e bebendo. Sim, ele estava massageando-o. Ele estava massageando-o com o óleo. Vinho, vinho, vinho. E depois massagear. Agora, depois de massageá-lo, ele ficou um pouco revigorado, de fato. Então ele queria que ele se levantasse para que eles andassem. Mas ele não conseguia ficar de pé. Então ele ainda teve que carregá-lo. Aquele que está sendo carregado não sabe a distância até a cidade. Então você tem que carregá-lo. Não, ele não pode andar. Então ele tem que carregá-lo. Aquele que está sendo carregado não sabe o quão longe é. Então ele carregou lentamente. Carregou. E ele chegou à estalagem. Para as enfermeiras dedicadas no hospital. E então ele disse, cuidem dele. Cuide dele para mim. E então ele foi e pegou algum dinheiro. Vai e pegue algum dinheiro. Vai e pegue algum dinheiro. Não, vai e pegue dinheiro daquele lado. Vai e pegue algum dinheiro. Para doar ao hospital, sim, né? Ok, chega. E ele trouxe o dinheiro e cuidadosamente deu ao atendente do hospital. Ele disse, por favor, pegue esse dinheiro para cuidar bem dele, para comprar comida, para examiná-lo com atenção. É dinheiro de verdade. Uau! Verifique seu dinheiro. Lindo. Você ficará bem. É suficiente? Então, de qualquer forma, ele disse que quando eu voltar, se você realmente gastou mais, não é, você vai resolver isso, não é mesmo? Tá bom? Vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Resolva isso. Eu vou resolver isso. Palmas para o bom samaritano. Uau. Então, esta é a incrível história de Jesus. Jesus é realmente o bom samaritano. Ele vem te encontrar quando você está meio morto.
De todas as coisas no mundo, metade delas te mata e metade de você já está morto. Metade da sua vida acabou. Metade da sua vida se foi. Metade de tudo se foi. Ao vir a este mundo e cair em pecado, sua vida está meio morta, meio perdida, completamente acabada. E Jesus te encontra meio morto. Quem está meio morto? Ele te encontra deitado ali, meio morto. Meio morto. Meio morto. É isso que o pecado faz com você. Meio morto. Agora, há duas coisas realmente poderosas que Jesus te dá. Uma é o vinho e a outra é o óleo. Quais são as duas? O vinho é o sangue de Jesus. O sangue vermelho precioso de Jesus. Ele purifica completamente tudo. Os pecados. Cadê o meu bom samaritano? Cadê o meu bom samaritano? Ele lava todos os pecados. Ele lava todos os pecados. Este homem é um fornicador, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um pornógrafo, mas o sangue de Jesus, ele remove completamente, ele remove isso, ele remove totalmente o pecado. Sim, por favor, remova isso imediatamente. Remova isso agora mesmo, por gentileza. Olha só, é importante que você tire isso daqui, por favor, não deixe isso aí. É branco, agora está branco como lã. A Bíblia diz, mesmo que o pecado seja vermelho como carmesim, ele se tornará branco como lã. Uau! Uau! Então você vê que ele mudou porque seus pecados foram lavados. Justificação significa agir como se você nunca tivesse feito aquilo. É isso que significa, justificado. Como se você nunca tivesse feito isso. Justificado. Como se nunca tivesse feito isso. Uau! E agora ele precisa de uma nova vida. Ele precisa de águas vivas. Ele precisa de águas vivas. Do Espírito Santo para te fazer reviver, renovar, restaurar e te dar uma nova energia, uma força renovada. E essa água viva, esse óleo precioso, é o Espírito Santo. Por isso agora ele derrama o óleo. Derrama agora. Sim, ó, águas vivas, águas vivas, águas vivas. E então você vê alguém agora, ele está ganhando vida, recebendo vida nova, ganha vida, ganha vida. Ganha vida. Águas vivas. Tudo o que você precisa são as águas vivas. Tudo o que você precisa são as águas vivas. Quais são as palavras dessa música? Você disse que só conhece exatamente o segundo verso, certo? Sim, fresca, leve, fluindo suavemente. Vida abundante é realmente uma vida nova. Paz e alegria. Vida eterna é realmente o que você precisa. É o que você encontra. Uau, é o que você precisa e é o que você encontra. Águas vivas, olhe para ele, ele ganhou vida. Ele ganhou vida. Ele ganhou vida. Todos levantem a mão e digam, eu preciso do Espírito Santo. Diga, eu preciso que o Espírito Santo me dê uma nova vida. Sim, é exatamente por isso que precisamos de águas vivas. É realmente o que você precisa, é o que você certamente encontrará. Algo que te revitaliza. Sim. Quando você encontra alguém no deserto que está morrendo de sede, eles dizem que farão você abrir a boca e então derramarão água lentamente só para tirar um pouco de água, um pouco de água. Bom. Um dia eu estava no hospital e havia uma senhora, eu acho que ela era da Etiópia ou da Somália ou de algum lugar, e ela não tinha comido, ela estava morrendo de fome. E eles diziam, não dê comida a ela, por favor. Eles só queriam dar água, apenas água, porque a comida não podia entrar de jeito nenhum. Só queriam dar água para tentar trazê-la de volta, para ver se ela melhorava.
Mas ela morreu porque nem conseguia comer, não tinha forças, não conseguia se alimentar de forma alguma. O estômago estava fechado. O estômago estava fechado. Então, o que você precisa é de uma água viva. O Espírito Santo. Essas são as duas coisas. O sangue de Jesus. Olhe para o sangue de Jesus. E então o Espírito Santo. Então, essa é a história do bom samaritano. É a história da sua salvação. Amém. Fiquem de pé todos. Levantem-se todos. Quantos aqui sempre se lembrarão do bom samaritano? Jesus é o bom samaritano. Jesus é aquele que está vindo, aquele que você não esperava que viesse. Porque ele é um pouco diferente do que você pensava que ele seria. Mas é ele quem vai te transformar e mudar você para sempre. Amém. Todos os meus amigos que tenho hoje. Eu não os tinha antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, todos os meus amigos eram brancos ou mestiços, sem exceção. Todos os meus amigos, todos. Porque, afinal, seus amigos são filhos dos amigos da sua mãe. Até mais tarde você ter o seu próprio. Todos os meus amigos, até meu melhor amigo era branco. Rapaz, totalmente suíço e holandês. Sim, esse era meu melhor amigo. Depois de conhecer Jesus, de passar a conhecer Jesus, não aconteceu da forma que eu imaginava, mas ainda assim o recebi. E meus amigos, tudo realmente mudou agora. Amém. Quantos querem que o bom samaritano entre na sua vida, derrame o vinho e também o óleo e te transforme, te dê uma nova vida? Águas vivas para te dar uma nova vida. E muitas pessoas nesta vida precisam de água viva e precisam de Jesus. E é através de nós que muitos vão receber a água viva. Amém. Pai, obrigado por hoje e pela tua palavra. Hoje, se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus Cristo, talvez alguém tenha te convidado, mas você quer entregar sua vida a Jesus. O que você diz, pastor? Ore comigo. Eu quero que Jesus lave os meus pecados. Eu realmente quero o óleo e o vinho para que eu seja uma nova pessoa. Muda-me, Senhor. Se você está aqui assim e quer dizer, pastor, ore por mim e ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus desse jeito. Então levante sua mão direita assim. E eu vou orar com você. Deus te abençoe. Pastor, ore por mim. Eu quero que o sangue de Jesus lave meus pecados do jeito que você estava descrevendo. Eu quero me tornar uma nova pessoa. Então levante sua mão assim. Onde quer que você esteja, apenas levante assim. E eu vou orar com você agora mesmo. Deus te abençoe. Se você levantou sua mão assim, por gentileza, venha até mim aqui na frente. Venha até mim aqui na frente, por favor. Deixe ele agir à sua maneira. Levante sua mão assim, suas duas mãos. Diga, quando eu orar, então você também ora. Diga, Jesus, eu não estou ouvindo você. Diga, Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos. Diga, Jesus,
Por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Lava, por favor, todos os meus pecados com o sangue precioso de Jesus. A partir de hoje, eu confesso todos os meus pecados. Perdoa-me, ó Senhor. Entra gentilmente na minha vida, por favor, e transforma completamente o meu ser. Lava-me com o sangue precioso de Jesus, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu recebo Jesus de todo o meu coração como meu Salvador, meu Mestre e meu Senhor, entregando minha vida a Ele com fé e confiança. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Muito obrigado, querido Senhor, por escrever o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus, levante suas duas mãos assim. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Entra no meu coração. Transforma-me. Salva-me. E usa-me. Em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Agora, Deus te abençoe. Todos vocês que vieram à frente, para onde estão indo? Para qual lado? Vocês vão por este caminho. Tudo bem. Todos vocês vão com o siga-me. Agora, por favor, escutem com atenção. Olá. Não falem. Não façam isso. Agora, na próxima semana, como sempre, toda semana, estamos aqui no sábado esperando por você. Quando você quiser fazer algo, você pode fazer. Quando você quiser fazer algo ruim, quantos aqui já fizeram algo ruim antes? Levante a mão se você já fez algo ruim antes. Levante a mão se você já fez algo ruim antes. Você fez algo ruim ou não fez? Você fez isso ou não fez isso? Isso significa que você pode, de fato, fazer algo realmente bom para alguém. Se você quer fazer algo bom, você consegue? Próxima semana, sábado. É sábado? Sim. Pela graça de Deus estaremos aqui. Começaremos umas 5 horas mais cedo. Amém. Todos vocês. Olá? Vem aqui, vem aqui. Levante a mão. Abaixe-se. Vire-se. Levante a mão. Olhe para mim agora. Olhe para mim. Pai, salve este homem. Em nome de Jesus. Amém. Agora fique aqui. Não se mova. Agora todos vocês. Jesus está mudando vocês. Deixa-me dizer, é só quando você é jovem que Jesus pode te mudar. Porque você não pode se dobrar. Quando uma árvore está velha, você não consegue dobrá-la. Quando você está um pouco mais velho, você não consegue mudar. Seja qual for a religião, seja o que você for, é assim que você será, afinal. É só assim. Você não é jovem demais para ser mau ou bom. Então, a partir da próxima semana, todos vocês, eu preciso ver vocês na casa de Deus. Amém. Levantem as mãos e digam, eu estarei lá. Eu estarei aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, este é o começo. Diga, este é o meu começo agora. Em Jesus. Eu estou seguindo Jesus. E eu vou servir a Jesus. Amém. Quantos querem seguir o diabo? Você quer seguir o diabo? Você quer seguir a bom santo? Não. Você vai seguir Jesus.
Amém. E alguns de vocês vão se tornar coristas. Alguns de vocês vão se tornar dançarinos. E alguns de vocês que estão assistindo agora vão se tornar atores de teatro. Amém. Amém? Então esse é o começo. Este é o começo. Todos levantem as mãos e digam, este é o começo. Não consigo ver todos na congregação. Levante as mãos e diga, este é o começo. Estou seguindo verdadeiramente Jesus até o fim da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Siga-me por aqui. Siga. Deus abençoe você. Agora.